parte, então, da Odisseia de Literatura Fantástica, né? Que é o gênero que trata o seu livro, da Rosa Imortal, Um Novo Florescer, como vocês veem. Eu gostaria que você me explicasse, então, o que seria, então, essa literatura fantástica, sobre o que se trata, por que você escolheu esse gênero, e também me desse um resumo básico, assim, sobre o que se trata o Rosa Imortal. Bom, a literatura fantástica, ela é uma literatura de realidade, só que é uma realidade pontuada por alguns pontos sobrenaturais. Então é uma realidade que a gente vê, às vezes a gente não enxerga, está ali mesclada junto com a humanidade. Então, são os monstros que aparecem, são os fantasmas, são os vampiros, lobisomens, e que estão ali no meio da sociedade e a gente não vê, ou a gente finge que não vê, e estão ali embrenhados. Então, a literatura fantástica em si, ela é um retrato disso, dessa sociedade com um toque sobrenatural. Então, tem um toque mágico, tem um toque místico, tem um toque de terror, suspense. Então, a literatura fantástica, ela trata todos esses pontos, assim, que estão ali no meio da realidade e que são, às vezes, abordados de uma maneira ou de outra, né? E eu sempre tive paixão por isso, por essa parte de literatura fantástico, sobrenatural. Eu sempre gostei disso e desde a infância, desde sempre, posso dizer, os meus monstros favoritos sempre foram os vampiros. Os vampiros. Os vampiros, eles têm uma questão de sedução. Eu acho que a parte sobrenatural deles é muito romântica e ao mesmo tempo é gótica, aquele negócio dark, é o breu, é o desconhecido. Então isso sempre me seduziu, essa questão do vampiro sempre foi muito sedutora para mim. E eu falei, não, eu tinha a oportunidade de realmente de retratar isso, imaginar uma história num cenário que para mim é um cenário de sonho, que é Londres, que eu sou apaixonada por aquela cidade, ela é maravilhosa, e tem um quê no ar de Londres que eu gosto. Então a ideia veio muito pronta para mim, eu comecei a escrever, os personagens começaram a se desenvolver nesse cenário e numa questão de vampiro mesmo, sobrenatural, magia, misticismo, então tudo muito mesclado. Espionagem, a gente pode esperar grandes coisas, então, no Rosa Mortal. Porque, na verdade, assim, essa questão da espionagem é outra influência literária que eu tenho também, de espionagem, livrinhos de bolso, inclusive, que eu lia, que minha mãe me mostrava quando eu era menor, assim. Eu fui tomando gosto por aquilo, eu gostava daquela parte de espionagem policial, suspense. Então, sempre foram gêneros que eu gostei de policial, assim, essa parte de investigação, investigação criminal. Então sempre eu consegui jogar isso tudo numa mesma história, eu consegui mesclar tudo isso, que são influências minhas literárias que eu gosto e que eu consegui colocar isso na escrita também, né? Quem foi o seu principal autor que mais te marcou e te fez, então, ter essas ideias de escrever sobre esses contos? Olha, eu tenho dois autores que, cada um ao seu gênero, me influenciaram. Anne Rice, com Entrevista com o Vampiro, que foi um dos primeiros livros de vampiro que eu li e que realmente eu comecei a gostar, mais ainda do que eu já gostava. E Agatha Christie, a parte de mistério, suspense, investigação, crime. Então eu consegui juntar um pouco dos dois, né? A parte do investigação com a parte do misticismo e do vampirismo, assim. Foram as duas autoras que mais me influenciaram. Tem outros, lógico, mas essas são as duas mais fortes, assim, influências mesmo na minha escrita, E né? um ponto até interessante da gente falar é que os vampiros que nós estamos acostumados, que nós conhecemos, são vampiros da Drácula, vampiros que voam, vivem em castelos, e até mesmo agora a saga Crepúsculo, né, uma saga romântica adolescente, onde o vampiro brilha, enfim, se apaixona. Eu até gostaria que você relatasse rapidamente pra gente se os seus vampiros, até porque o fato se passa em Londres, né? E você normalmente está acostumado, né, com aqueles vampiros lá da Transilvânia, enfim. O que os seus vampiros têm de diferente? O que a gente pode esperar do Rosa Mortal? Meus vampiros, eles são mais humanos, então eu peguei muito essa questão da humanidade deles. Então, eles são, a princípio são estudantes, que depois eles se formam, são jornalistas, tem uma enfermeira, então são jovens mesmo, jovens britânicos, tem um italiano na história. Então eles são pessoas normais, comuns, que têm uma vida cotidiana normal e que de repente eles acontecem ao sobrenatural na vida deles. Então o sobrenatural entra na vida deles de alguma maneira, por uma investigação, a questão mística mesmo, os personagens que estão envolvidos com misticismo também. E eles são jovens normais, são estudantes, são profissionais, tem a questão da espionagem, então também tem a questão mais policial, então tem esse envolvimento, assim, vamos dizer assim, um envolvimento profissional. Os personagens foram desenvolvendo aquilo e acabaram descobrindo que não deviam, foram investigando.
E os meus vampiros, por assim dizer, os meus vampiros, não sei se eu posso falar dessa maneira, eles não brilham, eles não voam, eles não têm essa questão, eles são um pouquinho diferentes, São místicos, mas são ao mesmo tempo místicos. tem também as qualificações e os medos também, né? Isso, eles são, acima de tudo, eles são humanos. Então eles são humanos imortais? São, mas eles têm fraquezas. Eles têm o pavor à luz do sol, realmente como todos os vampiros não podem sair na luz do sol, mas eles têm a questão do fogo, que também eles têm um receio do fogo, o fogo é mortal para eles. Então existe a questão da fraqueza, então tem o ápice e tem a decadência. Então assim como os humanos eles têm o alto e o baixo, então eles não são assim super poderosos e bam 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 e que ninguém consegue tirar eles daquele reinado, daquele trono. Não, eles têm a questão humana, eles têm sentimentos. Então eles se apaixonam, eles odeiam, eles traem, eles têm vingança, eles têm dó, eles têm pena. Então eles têm sentimentos. Isso é uma coisa que eu deixei bem claro, que eles são humanos. Eles são humanos com poder, eles são humanos que não vão morrer? São. Mas eles são humanos. Eles têm essa questão de sentimento muito forte, da paixão. E tudo eles são exagerados, por assim dizer. Se eles amam, eles amam. Se eles odeiam, eles odeiam. Eles têm força. Então todos os sentimentos são bem exacerbados. Quando eles viram vampiros, quando eles se transformam em vampiros, todos esses sentimentos eles vão à tona, mais forte. Então é o amor, é o ódio, a paixão, é a raiva, é a vingança, tudo isso num nível, num patamar mais elevado. Eles têm isso aumentado quando eles são imortais, eles passam a ser imortais. Sim, até pela questão do poder também, né? Porque o livro retrata justamente isso, a mistura dos vampiros com a sociedade, enfim, o poder. É um livro bastante interessante. Eu gostaria até que você nos falasse, Tani, quais seriam os seus próximos projetos, até porque o Rosa Imortal é um novo florescer aqui, que aparece no título, né? Eu até gostaria de saber se você já tem algo para os próximos tempos, se vai ser uma trilogia, o que a gente pode esperar? Eu não pensei nessa questão de trilogia ainda, mas eu realmente, ele é um novo florescer, porque ele já tem um outro em vista. Esse subtítulo foi realmente bem observado por você, ele é um subtítulo e existe um novo projeto já que seria, vamos dizer assim, que tem um tema, um título provisório por enquanto, mas a princípio seria Rosa Imortal, O Espinho, é o segundo volume dessa história. Não sei quantos volumes são, não escrevi eles ainda, então isso vai realmente sendo desenvolvido. Mas essa próxima história eu já tenho umas ideias, porque essa história do Rosa Imortal, esse novo florescer, ele se passa nos anos 60, no final dos anos 60 em Londres. E essa próxima história eu já penso em trazê-la mais para os dias atuais. Eu penso em retratá-la mais ou menos entre 2005 e 2006, em Londres mesmo. Então eu vou pegar uns elementos mais modernos, algumas coisas mais atuais, para continuar essa história mais ou menos. Eu vou deixar algumas pontas soltas dessa história que depois eu vou conseguir resgatar, sabe? Sim. Mais ou menos isso, assim, que seria. Eu tenho projetos novos. E por que Londres? Porque Londres é a minha paixão. Eu sou apaixonada por essa cidade. Eu gosto da cultura, eu gosto do antigo, eu gosto do... Londres, ela consegue ter o moderno e o antigo ao mesmo tempo. Ela consegue ter o cara tomando chá junto com o roqueiro. Ele consegue mesclar essa... Você consegue ter o londrino de chapéuzinho e guarda-chuva na mão junto com um punk. Você tem essas duas culturas. Então ela tem muito disso. E ela é uma cidade... tem muita pedra, tem muito fumaça, tem muito dark, muito... Ela consegue ter esse ambiente, é um ambiente gostoso, é um ambiente assim que místico, que puxa muito, que eu acho que tem muita história para se contar ali naquelas pedras, naquela madeira, naquele fog. Então ali, aqueles pubs, são aqueles bares maravilhosos que tem aquela questão assim... As melhores bandas, pelo menos as minhas bandas favoritas, a maioria delas é londrina, é inglesa no geral. Então eu tenho muito essa questão assim cultural que me influenciou e que influencia até hoje, que eu gosto de ouvir e que eu tô sempre naquela cultura, que aquilo sempre me puxou muito. Então nada mais justo que seja Londres, que é uma cidade maravilhosa, que ela vai passar ali, as histórias vão se passar basicamente ali, né? Certo.
então agora que a Tani nos apresentou o livro dela e falou um pouco então sobre a história, as coisas que ela espera então para o futuro, né? Eu gostaria de dizer para vocês que o Rosa Imortal, então, o livro da Tani está disponível no www.rosaimortal.com.br, que é o site da Tani, onde vocês podem conhecer mais sobre a autora, podem conhecer um pouco mais sobre essa história e também tem os contatos da Tani, né, Tani? Quem quiser conversar com você, também fazer parte das redes sociais e fazer a venda do livro também, as compras são todas pelo site. Quem estiver no Paraná, que é a o estado onde a Tani mora, né? Atualmente ela reside em Fazenda Rio Grande, né? Isso, região metropolitana de Curitiba. Isso. Pode entrar em contato com ela então e fazer a venda dos livros dela. Quem quiser procurar a Tani também, como é que a gente acha pelo Facebook, Tani? Pode procurar assim, por Tani Falabella mesmo. Ou até pode jogar Rosa Imortal. Também a gente tem. Eu tô fazendo uma página do projeto mesmo, que eu coloquei Projeto Rosa Imortal. Vocês podem procurar tanto pelo meu nome quanto pelo nome do livro. Vocês vão encontrar lá, podem me adicionar. Eu aceito todo mundo, eu tô querendo mesmo conversar, então saibam que eu tô lá, depois se vocês quiserem conversar, nós podemos trocar umas ideias legais. Né? Não, e pelo próprio site também a gente pode conhecer um pouco mais personagens, né? Sim, Porque aqui até a gente não falou de todos, como a Tani falou, tem uma grande mistura entre vampiro, entre o místico, entre também os seres humanos normais, sociedade, poder, espionagem. Então esse livro tem muito a esperar, a gente pode esperar grandes coisas desse livro. Não deixem de ler Rosa Imortal, é um livro sensacional, eu já li, gosto bastante. E a Tani, então, tá aí, né? Disponível, então, a receber novos contatos, sim, Tani. com certeza. E a gente só tem a te desejar, então, boa sorte. Muito obrigada, Que você Patrícia. tenha, então, um ótimo começo de carreira, que a gente sabe que esse não vai ser o último livro, né? Tomara que não. A gente é bom. E a gente espera ainda falar muito como grandes escritoras, como Clarice Lispector, quem sabe ainda já vai estar lá na cadeira literária, né? Quem me dera. Foi um prazer, então, falar contigo, Tani. Te desejo tudo de bom. Obrigada pela oportunidade, Patrícia. Que isso, tenha um ótimo dia, então. E não deixem de ler Rosa Imortal. Isso aí. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.